Escrevi uma carta para Bolsonaro. Olá, meu nome é Diego, sou professor, trabalhador, venho de origem humilde, sou cidadão, marido e, acima de tudo, pai. E é pensando nos meus 3 filhos que eu resolvi escrever essa carta para o Bolsonaro. E conto com a sua ajuda para que chegue até ele. E diz assim: Bolsonaro, assim como você, eu tenho minhas ressalvas com Lula, que está longe de ser um candidato perfeito. Mas em algo talvez você precise agradecê-lo. Foi justamente o antilulismo que proporcionou o bolsonarismo. E cá estamos, diante de 2 possibilidades que não são unanimidades nem entre os mais fervorosos fãs. Até aqueles que acreditam que você seja de fato o Messias em pessoa, dificilmente concordam com absolutamente tudo que você diz, embora tentem justificar ao máximo. Estamos no momento, Bolsonaro, que se torna importante transgredirmos sua figura ou a do Lula, para darmos conta de votar. Focar essencialmente em você ou nele é mera troca de exatamente os mesmíssimos argumentos. Olha só, recaem sobre você, assim como sobre Lula, uma porrada de acusações de corrupção. Além disso, no seu governo, como no dele, diversas pessoas próximas também responderam por corrupção, com direito a condenações. Acho que a gente consegue dizer com certa segurança, por exemplo, que do lado do Lula, ele não foi muito feliz com a equipe que estava compondo a Petrobras. Do seu lado, acho que você claramente errou na nomeação de certos ministros. Ao falarmos de ex-presidiário, que tanta gente gosta de evocar por aí pelas redes, na verdade, mais uma vez, a gente podia estar falando de um ou de outro, já que os 2 experimentaram um período de detenção. Eu, particularmente, então, Bolsonaro, prefiro pensar além de vocês e pensar no que vocês representam institucionalmente, socialmente e culturalmente. Ou seja, eu preciso me debruçar sobre o bolsonarismo e sobre o lulismo, ou em termos mais genéricos, vou investigar a direita e a esquerda. E aí, meu caro, surgem algumas questões que eu trago aqui para você. A primeira delas me parece óbvia, mas convém perguntar: desde quando religião é sinônimo de caráter, pelo amor de Deus? Antes fosse, mas sabemos que não é bem assim. Como sabemos, e não estamos falando de nada muito raro, justamente o oposto, estamos falando de algo bem cotidiano, tem um certo núcleo do cristianismo que responde pelo histórico de ser um antro de líderes pedófilos, perseguições históricas e diversas dizimações sociais, enquanto um outro braço do cristianismo responde pelo acúmulo indevido de capitais, pelo enriquecimento ilícito e por técnicas surreais de iludir os fiéis em troca de adoração e pagamentos. Sem se exaltar, até porque eu não estou generalizando, eu bem sei que há milhões de cristãos bem intencionados e de bom coração. Mas, convenhamos, é incontestável que a religião não é, nunca foi, nem nunca será sinônimo de caráter. Não tenho nada contra a sua prática íntima e pessoal. Você tem toda a liberdade aí de praticá-la como bem quiser. Mas usar a religião para fins políticos, justamente como se isso lhe tornasse um ser ilibado, é falacioso, oportunista e alguns poderiam até dizer inconstitucional, já que o tal do Estado deveria ser laico, mas isso aí já virou lenda urbana, né? Bom, além disso, a gente sabe da sua dificuldade em se relacionar, para dizer o mínimo, né, com os seguidores de religiões de matrizes africanas, que coloca essa galera muito especial numa posição coadjuvante, à margem da sociedade e até numa posição marginalizada, o que não é nada justo, já que a gente também está falando de brasileiros trabalhadores, mães, pais, exercendo livremente a religião, como permite a Constituição. O livrinho que você sempre diz ler e adorar, mas que parece pulou algumas partes, né? Olha, sobre outro aspecto, Bolsonaro, mudando aqui o tom, eu preciso pensar demais no futuro dos meus 3 filhos. Eu tenho 2 meninos e, adaptando uma expressão sua, eu dei uma acertada e também tive uma menina. São ainda pequenos, mas, como bom pai que eu tento ser, fico aqui me perguntando, e se algum deles se reconhecer lá na frente como gay, trans, não binário, bi, só para citar algumas possibilidades? Aqui em casa, eles estarão seguros e serão muito amados. Mas e fora de casa? E aqui eu preciso pedir licença para falarmos de um termo importante. Será que você conhece? Mentalidade de multidão. É uma espécie de chancela que o comportamento coletivo nos fornece. Tipo, se está todo mundo fazendo, está tudo certo. Além disso, quando multidões passam a agir de certa forma, quem faz parte dela entende que aquele comportamento está homologado, mesmo que muitas vezes a gente esteja diante de comportamentos agressivos, inapropriados e até ilegais. Se o presidente pode falar tal coisa, eu também posso. É essa aí a sensação que escalonou para uma chancela do preconceito. Mentalidade de multidão.
É mais ou menos assim, deixa eu tentar ilustrar para você. Imagina um vascaíno numa mesa de bar com 10 flamenguistas. Ele não vai falar nada, né? Ele vai ficar quieto, torcendo para não ser notado e para não dizer nada errado, porque senão o negócio vai ficar feio pro lado dele, como a gente bem sabe. Mas imagine você, Bolsonaro, que de repente cheguem 50 vascaínos em seguida. E aí, meu amigo, ele pode falar qualquer coisa, sem se preocupar com consequência ou coisa que o valha. Ele, que era o mais mirradinho, o mais tímido do lugar, logo se torna o mais animado. Deu para entender? É mais ou menos isso que está acontecendo. Pois bem, ao longo de tantos anos, foram muitas as ocasiões em que você proferiu frases e discursos preconceituosos, até ofensivos. Você sabe disso, seus eleitores sabem disso, mas tentam justificar ao máximo, né? Dizendo aí que são apenas formas de falar sem pensar. O problema é que justamente você acabou por fomentar nacionalmente uma série de falas, posturas e atos homofóbicos, transfóbicos, preconceituosos. E agora, veja só, não é exatamente um problema mais ser homofóbico, pelo contrário, é quase encorajado. Então, voltando aos meus filhos e à liberdade que eles têm asseguradas de serem o que bem quiserem, e se eles crescem nesse mundo com homofobia? Onde a homofobia é chancelada, motivada, permitida. E esse rolê da mentalidade de multidão que você vai naturalizando vale também para intolerância religiosa, racismo, misoginia, machismo, uso de armas, entre tantos outros temas que você justamente homologou, naturalizou e tornou cotidiano. Sabe qual é a minha impressão de coração, se você me permite? Aquela história de que todo mundo tem um lado bom e ruim? Pois é, me parece que é uma campanha para naturalizarmos o que temos de pior. Arma não é para se defender, Bolsonaro, é para matar. Dizer que família é apenas homem e mulher não é defender valores, é segregar. Impedir que uma pessoa estuprada não possa abortar não é defender a vida, é justamente aniquilar toda a forma de viver da vítima, é voltar a violentá-la. Palmada nos filhos não é educação, é agressão. Diminuir as ferramentas de combate à corrupção não é acabar com a corrupção, é escondê-la. Comprar 51 imóveis com dinheiro vivo não é uma forma alternativa de aquisição, é uma forma altamente suspeita de aquisição. Pintar um clima com meninas vulneráveis de 14, 15 anos não é forma de falar, mas é forma de explorar, de assediar, de humilhar, para dizer o mínimo. Usar o altar de uma igreja para pedir voto não é orar, é pecar. Inventar kit gay, ideologia de gênero que nunca foram pautados não é lutar contra o mal, é deliberadamente mentir. Estreitar as relações com o agro não é necessariamente favorecer a economia, mas pode ser desmatar, envenenar. Celebrar ditadores não é honrar uma vida militar, é desumanizar. Decretar sigilos de 100 anos não é governar, é ludibriar. Receber apoio daqueles famosos, de certas figuras públicas aí que você sabe quem são, não é para se vangloriar não, é para se desculpar. Chamar nossa ditadura militar de regime não é questão de opinar, é voltar a torturar. Minimizar a pandemia, desdenhar dos mortos, imitar quem teve falta de ar, não é cuidar da saúde, é matar diante do claro atraso no ato de se vacinar. Ou seja, fazer todo um discurso em prol do bem, veja só, pode ser justamente o oposto, homologar o mal. Olha, eu sei que eu já me estendi demais, mas me parece muito claro que a nossa sociedade pode logo rumar para um cenário caótico e a nossa população acabar vulnerável, transtornada, nefasta e cúmplice. E eu peço agora, Bolsonaro, que você se atente às 4 iniciais de cada uma dessas palavras: vulnerável, transtornada, nefasta e cúmplice. E é assim que eu me despeço, te dedicando essas 4 letrinhas. Abraços do Diego. Uai, seu app de vídeos curtos.